30 anos, com os cabelos enormes, a barba enorme. Eles então saíam daqueles mosteiros, cheios de sabedoria, de filosofia, e saíam para falar um monte de besteira, e todo mundo dizia que aquilo era a coisa mais importante do mundo. Eram os gurus daquela época. E os homens acreditavam, naquela época, que quanto mais conhecimento você tinha, quanto mais você meditava, refletia, estudava, maior você era, maior você ia ficando. Até a Idade Média, até o fim da Idade Média, o pensamento filosófico dizia que uma criança era como um adulto em miniatura. Só que ele estava em off. E ele precisava aprender a ler, aprender a escrever. E começaram já naquela época a escrever uma grade curricular para uma criança. Hoje nós temos uma grade imensa, né? Desde o jardim até terminar um doutorado. Lê um negócio desse. Veja um dia desse o site de uma escola e vai ler. Quantos créditos é necessário para você ser considerado uma pessoa importante, inteligente? Quantas milhares de horas de aula e provas e trabalhos e pesquisas e monografias e dissertações e teses são necessárias? Quantas 100.000 páginas de leitura são necessárias para você chegar a ser considerada uma pessoa verdadeiramente grande, madura e importante? Um doutor. Aí quando a pessoa chegava nesse grau, aí diziam, agora sim, ele é um adulto, moralmente consciente, maduro, é uma pessoa considerada muito importante. Aí ele começava a escrever livros para deixar registros das suas impressões do mundo para gerações futuras. E há muitos escritores que hoje são venerados quase que como Deus. Se você for lá na Inglaterra e falar em William Shakespeare, o povo prefere ler Shakespeare do que Jesus Cristo. Mas, na verdade, criança não é um adulto em off. Criança é criança. Adulto é adulto. Há qualidades que Deus requer no reino dos céus que Ele não encontra no adulto. E quando faz Pedro aquela pergunta, que qualidades, que habilidades, que perfil você espera encontrar no homem que vai ser grande no seu reino? Aí Jesus diz a Pedro assim, eu não encontro essas qualidades em homens maduros. E Cristo foi buscar um espécime raro naquela época, no meio da humanidade, dos humanoides. Cristo conseguiu descobrir as características que poderiam fazer um homem ser verdadeiramente grande e fazê-lo entrar no reino dos céus numa criança de 3 anos de idade. Ele disse, depois de 3, 4 anos, essa criança começa a aprender a ser má, começa a guardar raiva no coração, mágoa, ódio, desejo de vingança. Começa a pensar que para ele crescer é preciso fazer os outros diminuírem. Começa a planejar, pisar no pescoço do outro, mentir, inventar calúnias, cobiçar aquilo que não lhe pertence e por aí fora vai. Vejam que coisa difícil. Pedro pede um perfil do cidadão do reino que Cristo não acha nos adultos, só encontra numa criança. E diz, então, é preciso voltar a ser como uma criança. Porque se continuar a ser como adulto, você está fora. Você não vai entrar. Cristo disse a Pedro que aquilo que era considerado importante no reino da terra não era só diferente do que era considerado importante no reino dos céus, mas era antagônico, era contrário. Como bonito e feio, como grande e pequeno. Voltar a ser criança, entretanto, soou nos ouvidos de Pedro como desagregar valores. Eu preciso perder influência. Eu preciso abrir mão de certas amizades. Eu preciso deixar de frequentar alguns lugares. Para que eu verdadeiramente seja considerado grande no reino de Deus. Isso é duro. Ninguém quer perder. Você quer crescer. Se você tem 200 amigos, você quer ter 1.000. E se você já conseguiu 1.000, você quer 5.000, que a gente elege como vereador, como prefeito de alguma cidade. Então, uma pessoa que é muito conhecida,
é uma pessoa que pode até se eleger por uma coisa muito importante aí. Mesmo que não seja uma pessoa muito boa, mas se tem muita gente que conhece, é provável que em algum momento essas pessoas votem nele para alguma coisa. Então, é muito importante ser muito conhecido no reino dos homens. A humildade, meus irmãos, é o oposto da soberba. A soberba cria o egoísmo, a humildade desenvolve o amor desinteressado pelo outro. É o amor de uma criança de 2, 3 anos de idade. Eu me lembro quando os meus filhos tinham essa idade, e às vezes eu precisava dar um chineladinho assim na poupança deles, chorar. 3 minutos depois, às vezes com os olhos ainda úmidos de lágrimas, eles corriam, me abraçavam e me beijavam. Pai, eu te amo. Eu pensava, não é possível. Não é possível. Acabei de dar uma surra no menino, ele está dizendo que me ama. Você estava no colo, estava passando a mão no meu cabelo, na época eu ainda tinha cabelo. Nós não somos assim. Se alguém dá uma pisadinha assim no nosso calo de leve, a gente pode até sorrir, mas com sarcasmo. Deixa você. Eu te pego na curva. E aí vai guardar aquilo no coração. Ele pisou no meu pé. Ele mexeu comigo, hein? Eu não devia ter feito isso. Aí vai guardar. E depois de algum tempo que a pessoa se desarmar, ele espera a pessoa se desarmar, passar 2, 3 meses, aí ele começa a planejar, ele vai montar um esquema. Eu vou fazer a cama para ele deitar. Fazer a cama dele. Aí vai construir um cenário, onde por fim ele vai ter aquela mesma picada, ou então uma picada mais forte do que deu nele. Aí quando isso acontece, aí ele sorri. Quem ri por último, ri melhor. Aí eu vinguei. Agora eu sou uma pessoa feliz. Realizei-me. Eu sou grande, sou inteligente. Aí o outro disse, ele jamais vai descobrir que foi você. Ele, aí que está a minha inteligência. É fazer o mal sem que as pessoas descubram. Se eu fosse bobinho, criançona, aí todo mundo saberia. Mas como eu sou adulto, maduro, inteligente, montei o esquema, joguei no chão, pisei no pescoço, e nem ele próprio sabe que fui eu. Aí essa pessoa é considerada feliz, realizada. Somente uma pessoa, meus irmãos, verdadeiramente convertida, pode verdadeiramente se interessar pelos interesses do outro. Porque naturalmente nós só nos interessamos por aquilo que é do nosso interesse. Aquilo que é do interesse do outro, que ele se preocupe e busque amigos que gostem dele para ajudá-lo a realizar. Então, só uma pessoa muito convertida mesmo, de verdade, é que pode cogitar na sua mente a ideia de ajudar o outro a se desenvolver como pessoa, de fazer o bem ao outro, de pensar num esquema para ajudar o outro a sair do buraco onde ele está. Porque naturalmente o ser humano não pensa assim. A criança pensa. A criança é capaz de pensar. A humildade desenvolve a sinceridade, a singeleza de propósitos, a aceitação simples da autoridade dos outros. É a pessoa que é humilde que acata as orientações de Deus. Eu já fui confrontado uma vez com uma mulher e já disse isso para vocês quando eu era pastor aqui. Estava pregando no meio do sermão. A mulher chegou com uma filha de uns 10, 11 anos de idade, assim, no meio do corredor da igreja, me puxou assim pelo braço. Com a mão ela segurou meu braço, outra mão segurou a filha e me jogou assim no chão. Falou assim, pastor, ora agora por essa minha filha e põe a mão na cabeça dela. Porque ela está com uma doença terrível, um câncer no cérebro. E diga para Deus curar essa minha filha. E eu vou esperar 3 dias. Se em 3 dias esse câncer não sumir da cabeça dela, eu vou para o Satanás, eu vou para o Pemba, eu vou para o terreiro de Macumba, eu vou vender a minha alma, mas eu vou buscar uma cura para minha filha. Ore aí e eu vou esperar 3 dias. Se em 3 dias esse tumor não sair, esteja certa que eu vou procurar o cão, o que quer que seja, mas vou obter a cura para minha filha. 3 dias é que eu dou para Deus agir. Nós somos assim. Era uma mulher crente. Não era da minha igreja, mas era crente. Acreditava em Deus.
Uma criança jamais faz assim. Uma criança pede uma coisa para o pai diz não. Ela pede a segunda vez, o pai diz não. Algumas são mais corajosas e persistentes e pede a terceira vez. Aí o pai diz não e diz por quê. Ela não pede mais. Ela aceita. Uma criança está assim no alto de uma cama ou de algum local, o papai chega, bate palminha e fala, pula meu bebê, que o papai te segura. Ela se joga. Ela é capaz de confiar. Mas depois que a gente vai crescendo, depois que a gente vai agregando o currículo, a grade escolar na nossa vida, aí nós começamos a desconfiar dos outros. Nós começamos a guardar mágoa no coração. Nós começamos a planejar uma vingança. Nós começamos a planejar uma traição de um amigo ou de um cônjuge. E começamos a entender que esse mundo é muito pequeno para esse tanto de gente. Então, é preciso pisar na cabeça de uma meia dúzia para que eu possa aparecer na empresa e alguém possa me ver e aumentar meu salário. Eu preciso vender a minha imagem. Eu preciso contratar um marqueteiro para dizer que tipo de roupa eu tenho que usar, o que combina com o quê, e como que eu devo estar sempre sorridente. Para eu ser uma pessoa carismática e poder crescer na minha empresa e ser considerado uma pessoa importante. Vocês já repararam quanto tempo uma mulher madura demora para se arrumar para sair? Os homens também demoram muito, mas as mulheres demoram um pouco mais. Elas têm que ficar mais elegantes, mais bonitas. É tanta coisa que tem para passar no cabelo, para passar no rosto, para arrumar a bolsa tem que combinar com o cinto tem que combinar com não sei o quê. Se elas não estiverem lindas e maravilhosas na frente do espelho, elas não dão um passo para fora de casa. A minha é assim. Mas uma criança, diga para uma criança, vamos no parque, para você ver a pressa e a rapidez que ela disse, mamãe, eu estou pronta. Ela não se preocupa com a sua imagem, com o que o outro vai pensar quando vê ela com aquela roupinha. Se a roupa está amarrotada, se está suja, se não está combinando com nada. Talvez, meus irmãos, esteja acontecendo mesmo comigo e com você hoje. Queremos ser cidadãos do reino de Deus e por isso estamos aqui na casa de Deus, ouvindo sermões, estudando a Bíblia, orando, cantando e trazendo nossas contribuições. Mas não queremos, de forma alguma, desagregar valores no reino dos homens. Consideramos as coisas do reino dos homens muito importantes. Mesmo quando a Bíblia tem nos dito assim, filhinhos, não amem o mundo e nem as coisas que nele existem, porque o mundo passará. Outra passagem, Cristo vai dizer, não acumuleis para vós tesouros nesse mundo. Porque aqui, o que a traça e a ferrugem não comer, os ladrões vão roubar. Mas não vai ficar para você. Acumule para você tesouro aonde? No reino do meu Pai, onde traça e ferrugem não corrói e onde ladrões não roubam. Lá é um bom lugar para colocar seu tesouro. Amigos, talvez hoje seja um dia muito apropriado para tomarmos uma decisão de voltar. Voltar é uma longa caminhada, tão longa quanto avançar. Desagregar valores é uma caminhada tão grande quanto agregar valores. Mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que ter um divisor de águas na sua vida cristã, como os discípulos o tiveram, com esse exemplo da criança que Jesus os colocou. Eu fui pesquisar o sentido da palavra grega strefo, que quer dizer voltar. A palavra que Cristo usou para dizer voltar a ser como criança, strefo. O sentido dela implica em dar passos para trás, ir desagregando valores e caminhar contrário na linha do tempo, até voltar a ser aquilo que você foi um dia e que está no passado muito distante. Então, se alguém aí anda pensando que o boom da sua vida está no futuro, acho melhor você parar e dar uma olhada para trás. A Bíblia nos diz que tudo que nós precisamos aprender para sermos cidadãos do reino de Deus, nós vivemos no caráter de uma criança de 3 anos de idade. Não é preciso ter um curso universitário, um mestrado, um doutorado, para alcançar o reino dos céus.
A maioria dos discípulos, apóstolos que Cristo chamou para serem cofundadores do cristianismo no mundo inteiro, eram homens que não sabiam ler nem escrever, que tinham por profissão pescar. Era tudo que eles sabiam fazer. E Cristo um dia exultou, chorou e fez uma declaração pública. Ele diz assim: graças te dou, ó Pai, porque você escondeu essas coisas maravilhosas do reino, dos sábios, dos ricos, dos grandes e dos entendidos, e as revelou aos pequeninos, apontando para os discípulos. Você se lembra de todas essas passagens? Eu poderia citar mais umas 30. Talvez hoje seja um bom dia para você, um bom dia para mim. Talvez a gente esteja um pouco distante daquele ideal que Cristo espera encontrar em nós, mas dá para voltar, dá tempo para voltar. Voltar à pureza de propósitos, voltar à confiança infantil de que a palavra do Senhor é autêntica e veraz, mesmo quando nós não a compreendemos. Já encontrei diversos universitários que me disseram assim: eu não compreendo a questão do sábado. Por que tem que ser o sábado? Por que não pode ser a sexta, como os muçulmanos? Por que não pode ser o domingo, como os católicos? Por que tem que ser o sábado? Eu não consigo entender a razão do sábado. Muitas coisas na Bíblia Deus nos dá a razão. Umas poucas coisas não. Mas tendo razão ou não, compreendendo o sentido ou não, nós precisamos confiar em Deus. E se Ele disse, é sábado, precisa aprender a confiar. Um dia eu vou saber verdadeiramente todas as implicações que estão em torno desse dia, e não de outro. Mas até que eu tenha total clareza sobre esses fatos, eu vou seguir confiando naquilo que o meu Senhor me disse, que o meu Senhor me falou. Talvez, meus irmãos, hoje é o dia de voltar. Nós estamos cansados desse mundo, essa que é a verdade. Nós conhecemos o sistema de valorização, mas nós não concordamos muito com ele. Eu já vi pessoas cultas chamarem a sociedade atual de capitalista, de selvagem. Você compra um iPhone 3 e 3 meses depois sai o 4. Aí você compra o 4 e 3 meses depois sai o 4S. E você troca um troço desse pelo outro e perde 400, 500, R$1.000 ou mais. Apenas para que você esteja com o último que saiu. Esse negócio é meio selvagem, é meio violento. Eu conheço muita gente séria que não está gostando disso. Eu também estou meio cansado desse mundo. Porque eu não dou conta de atender aos clamores do capitalismo. Lá na Europa já li diversos artigos em que grandes economistas e filósofos falam do fim do capitalismo no mundo inteiro. Muita gente está falando isso. Que o capitalismo está em colapso. Que o mundo não vai conseguir viver assim, alimentando esse monstro imenso e voraz que se chama capitalismo. Nós estamos cansados de carregar essa estrutura. A estrutura está muito pesada. Estamos cansados de ter que satisfazer as pressuposições do pós-modernismo, as expectativas do mercado. Você tem que crescer, você tem que crescer, você tem que crescer. Se não pode crescer 10% ao ano, cresça 5%, mas você tem que crescer. Se não pode crescer 5%, cresça 2,5%, mas você tem que crescer. Se você não crescer, você some, você desaparece do mercado. Ninguém vai te olhar mais. E depois a gente cresce tanto e conquista tanta coisa e chega lá no top e dá um tirambaço na cabeça, que é isso que os grandes milionários, os grandes poderosos da Wall Street, da City Londrina, andam fazendo por aí. Para vocês terem ideia, eu tenho documentos lá na minha casa que eu reuni da ONU para fazer uma série de conferências na próxima Alemanha, que 1 milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo. E a grande maioria delas são pessoas ricas, são pessoas que foram muito poderosas. 1 milhão se suicidam todo ano. Isso é muito. Isso é muito. E lá na Europa, no inverno, é onde morrem 65% desse 1 milhão. No inverno. É muita coisa. É muita gente botando fim à sua existência. É
gente que está cansada, que não aguenta carregar essa estrutura pesada mais. De ter que estar dando satisfação para João, para Antônio, para Manuel, todo dia. E agora as redes sociais pegam a intimidade da nossa vida e publicam para o mundo inteiro. E aí as pessoas ficam mais na obrigação ainda de... Tem gente que pega uma foto e fica uma semana com ela no Photoshop, antes de botar no perfil do Facebook. Porque ela não quer botar uma foto real. Tem ruga, o cabelo não está numa cor legal, meu rosto não está bonito. Às vezes eu aceito alguém no meu Facebook e quando eu vou ver essa pessoa realmente, ela tem 20 anos a mais do que a foto que botou no perfil. Porque as pessoas estão carregando uma estrutura muito pesada. Elas não aguentam ser quem elas realmente são. E aí entra na virtualidade da internet e consegue tentar iludir a sua mente, botando fotos que não correspondem à realidade da sua pessoa. Isso é um problema filosófico, sociológico grave. Isso é grave. Tem gente que entra na internet e cria um perfil fantasioso. Isso tem um nome. E é considerado uma arte na internet. Quem sabe esse nome poderia me ajudar aí? Você entrar, é fake. É fake. Você cria um personagem, põe uma foto e diz que é casado, que tem tantos filhos, que tem tal, e cria uma rede de amigos, um mundo virtual fantasioso. E você vive ali 3, 4, 5 horas por dia naquele mundo como se fosse real, como se fosse verdade. Você tem gosto, você tem prazer, você fez viagens. Mas, na verdade, aquilo tudo é um fake, é falso. Mas algumas pessoas vivem e encontram muito prazer em viver nesse mundo. Existem até alguns jogos que te permitem escolher um personagem, a roupa que ele tem, o grau de instrução que ele quer ter, o tipo de beleza física e até o sexo. Você escolhe isso e cria uma historinha para você e vai se relacionar com pessoas do mundo inteiro. Isso é grave. Talvez hoje seja um bom dia da gente voltar, de aprender a confiar, de aprender a se envolver e não ficar sendo apenas um mero espectador da vida, de aprender a perdoar. Ou coisa difícil é perdoar os outros, ou coisa difícil é perdoar alguém. Talvez hoje seja o dia da gente decidir pensar menos na gente mesmo e começar a pensar nos problemas dos outros, que estão sofrendo muito mais do que nós, e quem sabe até tentar ajudá-lo. Talvez hoje seja um bom dia do esposo parar de ficar esperando que a esposa o faça feliz e o realize como homem, e assumir a responsabilidade de quem tem que se realizar como homem. É ele, não é a mulher dele que tem que realizá-lo. Mas alguns ficam, eu sou o marido mais infeliz do mundo, pastor, porque a minha mulher não me realiza como homem. Eu falei assim, você vai morrer assim, desse jeito. E quem é que te diz que é a sua mulher que tem que te realizar como homem? Eu acho que ninguém que tem a mente sã deveria se casar com esse pensamento. Eu vou me casar porque eu quero que ela me faça o homem mais feliz do mundo. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Ou em algum outro livro sério? Eu nunca vi. Talvez hoje seja um bom dia da gente tomar uma decisão de experimentar, viver apenas um dia de cada vez como uma criança. A criança só vive o hoje. Ela é incapaz de se preocupar no que aquilo vai redundar no amanhã, na semana que vem. E a preocupação das pessoas naquela época era tão grande que Cristo teve que fazer uma repreensão forte e dizer, não andeis ansiosos ou preocupados ou aflitos com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal e suas preocupações. Buscai a Deus hoje, em primeiro lugar na sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor hoje. E Ele vai acrescentar tudo mais que vai faltar. Confie. Pare de ficar projetando seus problemas lá para frente. Talvez hoje seja um bom dia para a gente se levantar e decidir que vamos continuar de pé, mesmo depois de uma queda. A criança é assim. Ela sai correndo na disparada, escorrega e toma um tombo, parece que ela vai morrer, quebrar a cabeça em 2 pedaços. Num segundo ela levanta, arruma a roupinha e sai correndo de novo. Eu nunca vi um negócio desse. Parece criança de borracha. Eles caem, batem a cabeça no chão, rolam na escada e levantam e saem correndo. A gente às vezes toma um tombinho, é ferido por alguém no trabalho e a vida acaba.
Aí tem que ir para o psiquiatra, fazer terapia, não sei o quê, porque um amigo me feriu no trabalho. E eu estou no fundo do poço. Nós não vamos conseguir viver muito tempo assim, meus queridos. E para terminar, talvez hoje seja um bom dia de você parar de desistir dos seus sonhos e tentar uma vez mais. A criança é assim. Ela, quando quer uma coisa, ela vai tentando, até conseguir. A gente tenta 2 vezes, 3, não dá certo, a gente para. E vai virar a pessoa mais frustrada do mundo porque não conseguiu realizar aquele sonho. Talvez hoje seja um dia de você tomar uma decisão. Senhor, eu quero realizar os desejos do meu coração e quero a sua ajuda. Deus diz sobre isso. Ele diz assim: dá-me o teu coração, filho meu, e os teus olhos se agradarão dos meus caminhos. E eu realizarei os desejos do seu coração. Deus quer realizar os seus sonhos. Deus quer fazer você ser grande. Tudo que você precisa é entregar seu coração nas mãos de Deus. Confiar. E não desistir. Se caiu, levante-se. Se errou, peça perdão. Se fez coisa errada, conserte o erro, na medida do que você pode. E comece a caminhar para frente de novo. E Satanás quer jogar a gente no chão e dizer: você é lixo, você não vale nada. Fique aí com a cara atolada na lama, porque é isso que você merece. Mas não é para isso que Jesus te fez. A Bíblia nos diz que Jesus nos fez para sermos cabeça e não a cauda que vai arrastando na poeira do chão. Jesus quer que você brilhe. Jesus quer que você seja grande. Jesus quer que você conquiste, que você alcance suas metas. Mas para isso é preciso confiar. E para confiar é preciso voltar a ser como uma criança. Para isso é preciso ser humilde. Ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas para aprender a ser humilde é preciso desagregar valores. É preciso voltar. Nós não temos alternativa. Para confiar tem que voltar. Para aprender a ser humilde tem que voltar. Para ter capacidade de cair, não ter vergonha, de se levantar e continuar, tem que voltar. As maiores e mais grandiosas coisas do reino de Deus estão atrás do momento onde você e eu estamos. Nós temos que voltar. Nós temos uma música especial que vai ser cantada nesse momento. Eu gostaria de lançar um desafio aqui para você, mas eu já quero logo estar aqui, porque eu tenho consciência do que eu sou, de quem eu sou, dos problemas que eu enfrento. Eu quero ser já o primeiro, ter certeza de que essa bênção eu vou levar hoje como número 1 para minha casa. Eu quero hoje dizer: Senhor, embora eu sinta que é difícil, que pode ser um caminho muito longo, muito árduo, desagregar valores, abrir mão de coisas que eu às vezes gosto tanto, que eu me habituei tanto a elas, mas que são prejudiciais à minha vida espiritual, deixar de frequentar determinados lugares, que eu gosto muito porque me dá prazer, mas eu sei que são lugares degradantes, abrir mão de algumas amizades a quem eu amo muito, mas eu sei que não podem colaborar em nada comigo no meu caminhar em direção à salvação. E às vezes até me puxa para trás, às vezes até reduz a minha marcha, puxa o freio de mão. Eu quero abrir mão disso. Mas embora eu saiba que seja difícil, eu quero hoje tomar essa decisão. Eu quero voltar. Eu quero voltar a ser como uma criança. Porque eu quero entrar no seu reino. Eu quero ser grande em nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui. E se você quer tomar essa decisão hoje, sem nenhum constrangimento, como uma decisão racional, lógica, inteligente, como Jesus quer e gosta, eu convidaria você a se levantar e vir aqui também. Mas assim, uma coisa bem consciente, bem séria. Não quer dizer que você decide isso hoje e amanhã você já vai ser um bebezinho. Não vai. Nós vamos caminhar um caminho longo. A Bíblia chama isso de santificação, esse caminhar para trás. Mas a certeza que a gente tem é de que Deus estará conosco todos os dias, até o fim da estrada. Ou seja, até o começo. Pense nisso, tome uma decisão, como eu, e venha aqui. Eu quero convidar o meu amigo pastor Wallace, para que ele esteja aqui conosco, fazendo uma oração ao final, para que Deus nos dê essa bênção de voltar.
peço apenas por um mundo sem conflitos. Não peço apenas proteção. Não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços, pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mais eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a andar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na sua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém. Queria perguntar se há mais alguém que gostaria de vir aqui. Eu sempre gosto de esperar um pouco mais. Há mais alguém que sente que precisa dar o primeiro passo, na certeza de que Jesus vai estar com você nesse caminho de volta. O inimigo conseguiu iludir a gente bem iludidinho. Mas Jesus não nos deixa às cegas. De vez em quando ele manda um raiozinho de luz para iluminar o caminho à nossa frente, nos fazer ver em que direção realmente nós estamos caminhando. E sempre é tempo de voltar. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto o evangelho estiver sendo pregado, enquanto o Espírito estiver trabalhando nos corações, é tempo de voltar. Eu quero pedir que o pastor Wallace nos dirija a Deus essa prece, pastor. E peça que o Senhor nos tome pela mão nessa louca e maravilhosa aventura de desagregar valores. Nós não temos que ser importantes para o mundo. Nós não temos que impressionar ninguém nesse mundo. Nós temos que impressionar em Jesus. Temos que ser grandes aos olhos de Jesus, como João Batista, que foi um caniço aos olhos dos homens, mas foi o maior, o que vai se assentar à direita de Cristo no reino dos céus, muito provavelmente. Foi o homem que o mundo conseguiu enxergar como mais desprezível. Você e eu também podemos chegar lá, em nome de Jesus. Há mais alguém? Sabe de mais alguém ali que está para vir? Chegou? Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pastor. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de termos ouvido a Tua voz. Tu conheces o nosso coração e quantas vezes somos influenciados a copiar o modelo deste mundo, a buscar, ó Deus,
as referências que temos ao redor, muitas vezes, como ouvimos, diferentes e contrárias àquilo que tu esperas de nós. Mas nessa hora, Deus, nós estamos aqui, reconhecendo a nossa condição, a nossa fragilidade, e te suplicando humildemente que o Senhor possa nos aceitar da maneira que estamos, mas que possa operar o teu poder para nos transformar através da santificação naquilo que tu queres para cada um de nós. Às vezes, ó Deus, tentamos vender uma imagem que não corresponde àquilo que somos. Talvez tenhamos enganado a nós mesmos, mas nessa hora nos reentregamos. E suplicamos, ó Deus, a unção do Teu Espírito para que possamos voltar, para que possamos iniciar uma caminhada vitoriosa ao Teu lado. Por favor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e opere poderosamente na nossa vida, porque nós queremos, pelos méritos de Cristo, um dia estarmos no Teu reino. Aceita, ó Deus, a nossa entrega, o início dessa caminhada com o Senhor, e abençoe essa semana, a confirmação que iremos fazer a cada dia, o chamado que aqui ouviremos, a Tua voz falando ao nosso coração. Abençoe os Teus filhos, ó Deus, todos que aqui vieram, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos sobre o porquê da igreja, a filosofia de igreja. Hoje sobre o perfil do herdeiro do reino. Amanhã nós vamos falar sobre a visão do crente, naquela experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús. É um lindo sermão, uma poderosa mensagem. Nós os convidamos a todos para estarmos aqui às 7h30. Convide um amigo seu, telefone para um amigo, mande um recadinho para ele, venha junto com ele, que vai ser uma mensagem maravilhosa. Deus abençoe a todos. Amém.